Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 3. Segundo livro dos Reis, capítulo 3. E quero ler ali os versículos 5 e 8 e 9. Segundo Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos 5, 8 e 9. Primeiro livro dos Reis. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Versículo 8. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Versículo 9, dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Há um documento chamado Didaquê. A gente chama de documento porque é um texto histórico, e é um dos textos históricos mais antigos do cristianismo, quase que da idade do próprio Novo Testamento. Ele foi escrito ali logo após o final da era apostólica, pelos primeiros cristãos, onde você sintetizava a tradição apostólica. E é algo bem interessante, e eu já mencionei uma vez aqui, de um documento, a carta a Diogneto, e eu falei, não é porque eu tenho acesso à chave dos cofres do Vaticano, não. Se você chegar na internet, está lá, tá? Então você escreve Didaquê, né, o Ensino dos 12, está lá e você acha fácil. E é muito interessante porque a gente, com essas leituras, tem uma ideia do que os nossos irmãos no passado pensavam a respeito do cristianismo. E esse documento especificamente, ele fala sobre a vida cristã, alguns preceitos morais, fala sobre o batismo, e sugiro fazer a leitura sobre o batismo, que alguns têm até algumas perguntas interessantes sobre o batismo por aspersão, quando começou. Leia o Didaquê, você vai ter uma ideia bem interessante, né? A ideia dos primeiros cristãos a respeito do batismo e a ceia do Senhor. Num determinado momento, quando fala da relação entre cristãos, ele fala sobre a bondade e a justiça. E ele diz o seguinte: o que se requer em primeiro lugar não é a bondade, mas sim a justiça. E a gente estranha um pouco isso, porque quando falamos, né, de justiça, é algo que às vezes nos parece um pouco severo, um pouco imparcial, um pouco frio. Eu me lembro uma vez na classe de adolescentes, eu chamei dois senhores da igreja. Um tinha uma expressão mais austera, mais fechada, e o outro era bem mais assim, bonachão. E aí eu falei, olha, um deles está representando a justiça, e o outro, ou seja, um é justo, e o outro é bondoso. Qual deles vocês acham que é o bondoso e qual é o justo? Então imagine qual que ficou com cara de justo, foi exatamente o que tinha a feição mais fechada. E o bondoso era aquele mais sorridente. Às vezes as aparências enganam. Mas nós nos confundimos bastante quando temos que tratar bondade e justiça. E isso me lembra, há alguns anos atrás, durante um tempo, eu lecionei, trabalhei um componente nos cursos de Direito, na universidade que eu trabalhava, chamava-se História do Direito.
E ali a gente estudava código de Hammurabi, as leis gregas, leis romanas, as leis hebraicas, que é a base do direito ocidental. E aí, turma de primeiro semestre, todo mundo muito eufórico, todo mundo ali, né, para gente muita novidade, está ali na universidade, e a gente falava, gente, estuda, a prova vai chegar, a avaliação vai chegar. E a avaliação chegou. E depois da avaliação vieram as notas. E aí o sorriso, a euforia, estava um silêncio na sala, né? E eu me lembro que eu fazia alguma coisa, depois eu parei de fazer. Que eu começava a devolver as provas por ordem, não alfabética, mas por ordem de nota, da menor para maior. Depois da quarta, quinta prova, os alunos já sabiam que a prova estava por ordem de nota. Então a pessoa estava sempre aguardando que o nome dela não fosse o próximo. Aí quando 7, opa, agora já pode começar a aparecer o meu nome. E a classe, para variar, foi muito mal, né? Para variar nem tanto. Mas eu já sabendo, eu sempre trabalhei muito com turmas iniciantes de universidade, e eu falei para a turma o seguinte, olha gente, vamos fazer o seguinte, daqui uma semana eu vou reaplicar a avaliação. Quem tirou menos de 5, que foi um percentual grande, pode fazer a avaliação. Só que, ainda que você tire 10, você não vai ter mais que 5. O objetivo é chegar em 5, tá? Para você, na próxima prova, recuperar e não desistir e reprovar direto. Bom, e aí um cidadão sentado na primeira fileira pegou e falou assim, professor, eu quero fazer a prova também. Eu falei, não, você tirou 7. Não, mas eu quero melhorar a minha nota. Mas sim, mas a nota máxima, você tirou 7, você vai cair para 5? Não, se os colegas têm oportunidade de melhorar a nota, eu também quero melhorar a minha nota. Eu falei, deixa eu explicar direito. Não, eu entendi, professor. Eu só não acho que isso é justo. Se eles têm a oportunidade de melhorar a nota, eu também quero melhorar a minha nota. Como eu já tinha caminhado um pouquinho mais que eles, principalmente alunos de primeiro semestre, e aqui não sei quantos são da área do direito, mas aluno de direito gosta de dizer o que é justo e o que é democrático, né? Não, eu quero justiça, eu quero democracia, depois sobre democracia uma outra hora eu conto. Mas eu falei, gente, é o seguinte, o aluno, colega de vocês aqui, ele está exigindo justiça. Se ele está querendo justiça, aquela ideia de fazer uma prova depois para melhorar a nota, esquece, não tem prova, tá? É justiça, então cada qual fica com a sua nota. Não, professor, eu não quero prejudicar ninguém. Eu falei, não, você não está prejudicando. Simplesmente eu estou sendo justo. Você não quer justiça? Gente, aí o professor, não, professor. Eu falei, não, aí vocês conversam com um colega de vocês, né? Mas eu ia fazer. Aí eu falei, bom, então, ok? Não, professor, eu retiro. Eu falei, então, essa é a diferença entre justiça e bondade. Justiça, ela é um ponto de partida. Bondade é um passo além da justiça. Porque a bondade, não existe bondade sem justiça. Deus, quando Ele se mostra gracioso conosco, quando Ele se mostra bondoso, misericordioso, Ele não abriu mão da justiça, porque a justiça foi feita em Cristo Jesus. E um ato muito pesado de justiça, quando Ele tem que pagar, derramar o seu próprio sangue, pagando pelos nossos pecados. E aí o Deus, Ele se manifesta bondoso. Ou seja, a bondade, ela tem preço. A bondade não é algo simplesmente que não custa nada a ninguém. Aliás, toda bondade, ela tem um preço. Alguém está pagando. Mas Salomão, ele fala, Senhor, dá pois ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo. Ele estava muito preocupado, antes de ser bondoso, ele estava preocupado em ser justo. Ele diz, esse povo é numeroso. E nós estamos numa época em que você não tem todas as leis, as portarias, né, do serviço público, você não tem todo o aparato que nós temos hoje para determinar o que pode e o que não pode fazer. Muita coisa era levada exatamente, e era ali uma corte suprema de apelação, levado aos pés ali do rei ou do imperador, dependendo da localidade, e ele deveria estabelecer e julgar.
E ele diz: Senhor, esse povo é numeroso. Ele diz: eu sou apenas uma criança aqui de 30 anos, então não é só Neymar que é o menino Ney, Salomão também era o menino Salomão, tá? Ele tinha ali uns 30 anos, mas ele diz: não passo de uma criança. A diferença era o tamanho da responsabilidade. E aí ele fala: quem poderia julgar a este grande povo? E não nos esqueçamos que Salomão, ele está substituindo Davi, que foi o primeiro grande rei da história de Israel, que unifica todo o território. Então ele tinha que dar continuidade e havia uma expectativa muito grande. E aí ele pede que para fazer essa justiça e este julgamento, ele tenha o que? Um coração compreensivo e que ele prudentemente discirna entre o bem e o mal. E aí nós temos 3 características dessa justiça que Salomão ele fala. Ele fala coração compreensivo, ou seja, ele pede compreensão. Depois ele vai dizer: eu preciso de prudência e preciso de discernimento. Nós não estamos, como Salomão, assentados num trono para decidir o que é certo e errado, e às vezes a vida de muitas pessoas, e graças a Deus por isso. Mas nós diariamente nós temos que trabalhar pela justiça, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é um reino de justiça e paz. E mais, o Senhor ele disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E às vezes em pequenas situações nós temos que decidir às vezes justiça. Quase todas as mães já passaram por aquela situação em que os 2 filhos ou as 2 filhas falam assim: foi ele. Aí o outro fala assim: não, foi ele. E aí eu não sei quem já viveu essa situação, que o pai, por via da dúvida, pegava e dava um corretivo nos 2. Então, não se punia, né, na dúvida, né, não tinha em dúvida pro réu, né, na dúvida os 2 apanham. Um pelo menos vai saber porque está apanhando, e o outro apanha como lição para não fazer futuramente. Essa era a justiça das mães no passado, né? Mas enfim, nós temos que diariamente, a partir de uma palavra, estabelecermos o que é justo dentro de casa, ou no serviço, dentro da própria igreja. Um conselho ele tem que fazer julgamentos, ou diariamente, às vezes na emissão de uma opinião sobre algo ou sobre alguém. E o que nós podemos fazer para estabelecermos justiça no mundo que não é tão justo? Aliás, o mundo deveras, um mundo muito injusto. A primeira aspecto aqui que nós precisamos buscar e pedir a Deus na construção dessa justiça é compreensão. Salomão ele diz: Senhor, dá-me um coração compreensivo. É interessante que esta palavra compreensão, ela aparece só no Antigo Testamento cerca de 30 vezes. E ela é usada para pessoas que identificam idiomas, identificam sons, vozes, pessoas que conseguem compreender, identificar e diferenciar. Dando um exemplo de identificar sons, uma vez eu vi uma entrevista do Calbi Peixoto, e o entrevistador falou assim: é verdade que você tem um ouvido absoluto? Ele falou: sim, eu tenho um ouvido absoluto. E aí alguém pegou e bateu numa taça, e aí ele pegou, tal nota, e era aquela nota. Algo que é um dom realmente que a pessoa tem. Algumas pessoas têm este dom. Mas a palavra que mais está associada a esta compreensão no Antigo Testamento é exatamente a palavra ouvir. Não se compreendia antes de ouvir. Tem que ouvir, ouvir bem, ouvir muito, ouvir com atenção, ouvir sem distração. Os irmãos aqui que são da área da música sabem o quão importante é ouvir. E quando você tem que tirar alguma música e você não tem ali a partitura, você tem que ouvir, até aquilo ali como que fazer parte, aquilo ficar colado no cérebro e você conseguir discernir todas as nuances, todos os bemóis, sustenidos, para você conseguir reproduzir de modo o mais fidedigno, o modo mais exato possível. E quando Salomão ele diz: Senhor, dá-me um coração compreensivo, ele está se referindo exatamente assim à sua
capacidade de ouvir as demandas, ouvir as situações, ouvir as pessoas, ouvir os tempos. Às vezes a gente imagina uma vida solitária ali de Salomão, mas pense quantos assessores, quantos ministros, quantas pessoas faziam parte da corte e cada uma precisava dar a sua opinião sobre um determinado assunto. E algo, não na mesma medida, mas diariamente nós estamos sendo bombardeados por informações. Ou até mesmo dentro de casa, quando os filhos dizem, pai, foi ele, não, mãe, foi ele. E você tem que saber ouvir. Ouvir a esposa, ouvir o esposo, ouvir os pais, ouvir os filhos. E se é algo que nós temos perdido, é exatamente a capacidade de ouvir. Não só porque nós vivemos num mundo extremamente barulhento, mas o silêncio nos incomoda. Ouvir nos incomoda. E ouvir de modo ativo é algo muito difícil. E o que é ouvir de modo ativo? Não é enquanto a pessoa fala, você já pensa na resposta. Ou enquanto a pessoa fala, você está de olho se chegou alguma mensagem no WhatsApp. Ou enquanto alguma pessoa fala, você está divagando. Não! É quando você ouve tentando entender cada sinal, cada expressão, cada palavra que se está falando. E uma das coisas que terapeutas estão ganhando muito é exatamente porque as pessoas precisam ser ouvidas. Nós colocamos muita ênfase no falar e no comunicar, mas pouca ênfase no ouvir. Aquele ouvir de olho no olho, esquecendo aquilo que pode distrair, não de modo mecânico, mas que você possa emitir um juízo, uma palavra, uma consideração. E enquanto você não tiver ouvido o suficiente, não é vergonha dizer, fala assim, não, eu não tenho condições de falar a respeito, porque eu não tenho todas as informações necessárias a respeito de determinado assunto. E isso nos leva ao segundo ponto aqui de Salomão, quando ele diz, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Essas duas palavras, prudência e discernimento, na verdade, no original, é uma palavra só, mas que por força da tradução, nós precisamos de duas palavras para traduzir a ideia que o escritor aqui do livro dos Reis, ele quer nos passar. Um discernimento prudente. E a palavra prudência, ela é exatamente, o contrário dela é precipitação. Ela quer dizer cautela, ela quer dizer precaução, ela quer dizer moderação. E nós vivemos na época em que tudo precisa ser feito instantaneamente. A nossa paciência, ela é no máximo 30 segundos. Os especialistas dizem que cada vez mais as pessoas têm perdido a sua capacidade de concentração. Quem trabalha em sala de aula vê que os alunos eles não conseguem fazer uma leitura de um texto que exija mais de 10, 15 minutos. Nós na igreja ainda temos essa vantagem de praticar o sermão e ficar ali 20, 30 minutos exigindo esta concentração. E mesmo esse tipo de concentração exige muita habilidade por parte de quem está à frente, porque ele está concorrendo com o celular. Aí fala assim, mas tem pessoas que olham o celular durante o culto. Não se esqueçam que as pessoas não trazem praticamente mais Bíblia, traz celular. E quando você está lendo ali o texto bíblico e quando aparece um sinal de uma mensagem de WhatsApp, é uma tentação muito difícil você não saber o que chegou ali naquela mensagem. Porque você está no mesmo aparelho competindo com mensagens. Então a concentração nossa hoje ela é mínima. Nós precisamos desenvolver a prudência para emitirmos opiniões e juízo. Uma das grandes lições que eu aprendi nesse sentido foi com um professor meu. Ele era um economista e perguntaram isso lá em Mato Grosso, lá na Universidade Federal de Mato Grosso. A gente estava em sala de aula e uma família oligárquica lá da região, que exercia mando na política desde o início do século XX. Um aluno perguntou assim para ele: professor, tal família enriqueceu muito com a política, ou seja, desviou muito dinheiro. Aí ele falou, olha, este é o senso comum.
A gente olha e fala assim, não, realmente a política enriqueceu eles. Mas, para que eu seja sério na minha afirmação, eu precisaria ter um balanço financeiro da família antes deles entrarem na política, o balanço financeiro atual, os rendimentos que eles tiveram na política e os rendimentos que eles tiveram como fazendeiros, como empresários, e ver se existe compatibilidade ou não. Qualquer afirmação que eu fizer a respeito sem essas informações, ainda que todo mundo diga é corrupto, seria leviano da minha parte, porque eu estou numa posição que a situação dele como coordenador de um departamento de economia, eu não posso sair fazendo afirmação desse tipo. E aquilo para mim foi uma lição, porque eu falei, quantas vezes nós saímos falando a respeito A, B ou C e dando afirmações as mais diversas, sem a menor ideia das consequências, ou então tomando decisões sem planejarmos aquelas decisões. Aqueles que estão no presbiterato há algum tempo, no pastorado, sabe o quão corriqueiro é irmãos trazendo demandas de problemas, que foram eles que na verdade acabaram indo atrás daqueles problemas, e aqueles problemas foram consequências dos atos deles. Só que na hora de tomar as decisões, eles não perguntaram para ninguém, eles simplesmente foram e tomaram as decisões, e as consequências vieram, e aí correm atrás de alguém para ajudar a resolver esses problemas. Por quê, irmãos? Porque às vezes nos falta moderação, e o mundo trabalha e conspira contra a moderação. O mundo trabalha e conspira. Quem faz compra online, você consultar um livro, um tênis, ou qualquer coisa que você consultar, daqui a pouco começa a aparecer todas as vezes na tela do seu smartphone aquele produto. Por quê? Porque estamos mapeados. E aquilo vai lhe fazer exatamente trabalhar com o que você deseja. E se você deseja algo, a sua prudência diminui. Irmãos, por isso que Salomão ele diz, Senhor, eu preciso de um coração compreensivo, e eu preciso prudência, porque opiniões, e principalmente opiniões de pessoas, dos pais em relação aos filhos, de líderes religiosos em relação à igreja, ou então aquilo que nós colocamos nas redes sociais, nós não sabemos quem está do outro lado. E o que nós ouvimos também temos que ter prudência em relação àquilo que nós temos. No livro dos Provérbios nós temos algumas advertências. Nos lábios do prudente se acha sabedoria. O que modera os lábios é prudente. O homem prudente, este se cala. O prudente oculta a afronta, ou seja, não sai contando para todo mundo que sabe da vida dos demais. O homem prudente oculta o conhecimento. Todo prudente procede com conhecimento. Para o prudente, o conhecimento é fácil. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. O prudente atenta para os seus passos. Os prudentes se coroam de conhecimento. No coração do prudente repousa a sabedoria. O servo prudente goza do favor do rei. O sábio de coração é chamado prudente. O prudente vê o mal e esconde-se. O que guarda a lei é filho prudente. E por outro lado, diz, o longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado, ou seja, um imprudente, exalta a loucura. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Então, irmãos, não há justiça se não tivermos discernimento, e não há justiça se não tivermos prudência. E por fim, discernimento. Se quisermos uma sabedoria que ajude na construção da justiça, nós precisamos de discernimento. Em Isaías, capítulo 11, versículos 2 a 4, isto é algo que é colocado a promessa do Messias seria alguém exatamente de prudência. Isaías capítulo 11, vou citar aqui alguns versículos, os irmãos não precisam procurar, apenas atentar na leitura, né? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento,
o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de consciência e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e o sopro de seus lábios matará o perverso. Então, o Messias, que estava ali, do qual Salomão era um tipo, era alguém que seria cheio de discernimento. Discernimento na Bíblia, ele é também um dom espiritual. Em 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler exatamente isso, quando Paulo, ele fala dessa necessidade na igreja. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14, diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Efésios capítulo 2, versículo 17. Nós lemos também um outro texto em que Paulo diz: e vindo, capítulo 3, capítulo 2, versículo 17: e vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, e um Espírito. E a partir daí ele vai falar desse povo de Deus, e ele vai falar das características espirituais do povo de Deus, e ele vai falar exatamente da necessidade. Quando chega no capítulo 4, versículo 26, ele diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais o novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Ou seja, não há justiça sem discernimento. E em Filipenses, capítulo 1, versículo 10, versículo 9: e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis no dia de Cristo Jesus. Ou veja, como a Bíblia, ela liga justiça a discernimento, amor a discernimento, ela liga a igreja a discernimento, e coloca exatamente o discernimento, e em Hebreus capítulo 5, principalmente o discernimento daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é bom e daquilo que é mal. Hebreus capítulo 5, versículo 14: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Irmãos, nós precisamos de discernimento, e é simples. Qualquer opinião que nós quisermos, é só colocarmos lá, dar um busca, que você verá dezenas de pessoas emitindo opinião sobre um determinado assunto. E aí, o que eu faço? Você não precisa ter uma velha opinião formada sobre tudo, e nem ser uma metamorfose ambulante, mas precisa ter discernimento. Precisamos ter muito discernimento. E sabe por quê? Porque o grande perigo da mentira é que ela se apresenta como verdade. O grande perigo do mal é que ele se apresenta como bem. E veja aqui que ele está falando não daquilo que é bom e mal, está falando de bem e mal. Está falando de duas categorias aqui, daquilo que é bem, do bem, e daquilo que é mal. Não mal naquilo apenas que pode fazer mal, isso é bom ou isso é mal, com o, mas bem e mal. Ou seja, aquilo que procede de Deus e aquilo que não procede de Deus. E Paulo, ele diz: tomem cuidado, porque o vosso inimigo procura enganar a muitos, e aliás, ele se apresenta até mesmo como anjo de luz para, se possível, enganar os eleitos de Deus. Então, irmãos, se nós queremos justiça no nosso lar, na igreja, na nossa sociedade, precisamos fazer esta oração de Salomão, que nós tenhamos um coração compreensivo, que nós possamos ter prudência, e que sejamos e tenhamos discernimento entre o bem e o mal. E em Tiago, capítulo 1, é interessante esta oração: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida.
Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Esse aqui é uma promessa de Deus. Ele promete suprir as necessidades e não dar o carro do último tipo, a viagem para o exterior ou algum sucesso financeiro. Mas ele diz: se você pedir sabedoria, isso eu dou. Se você pedir o Espírito Santo, isso eu dou. Algumas coisas Deus não nos prometeu dar, outras Ele prometeu, e uma delas é sabedoria. Nas nossas orações, será que nós temos feito como o Senhor nos ensinou, ter fome e sede de justiça? Ou como Tiago nos ensinou, pedir sabedoria? Será que nós olhamos para Jesus Cristo como um solucionador dos nossos problemas? Ou como alguém sobre o qual repousa o Espírito de justiça e sabedoria, a quem nós devemos nos conformar dia após dia? A oração de Salomão foi: Senhor, dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? E por fim, encerrando, usando uma palavra que o pastor Gustavo falou no presbitério, muito interessante. Salomão demonstrou uma sabedoria muito grande, e logo depois narra-se o relato, de duas mulheres que chegam e falam: esse é o nosso filho. E ele propõe: então divida a criança, e os irmãos conhecem o final da história. Ele era um jovem ainda, mas provavelmente chegou um momento na vida dele em que ele falou: eu já tenho a sabedoria que o mundo aprecia. E quando ele se considerou sábio o suficiente e que não mais corria perigo, foi onde ele tropeçou. E quando eu mencionei, porque o pastor Gustavo falava isso aos pastores, presbíteros ali presentes, que nós nunca podemos baixar a guarda e acharmos que já alcançamos. Então, quando eu devo pedir sabedoria? Em todo o tempo. Até quando? Até aquele dia em que estaremos com o Senhor para sempre. Desde mais tenra idade, ensine isso aos seus filhos, e façamos isso até o último dia. Não importa se você já rompeu as barreiras dos 100 anos, dos 90 anos, sempre precisaremos da sabedoria do alto. Que o Senhor nos abençoe. Amém.